que tem coisa para a gente comentar. Conselheiro de Segurança dos Estados Unidos se encontra com Lula em Brasília. Jack Sullivan vai se encontrar com o militar de confiança de Bolsonaro e com o presidente eleito. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, que atua na equipe do presidente norte-americano Joe Biden, está no Brasil nesta segunda-feira, dia 5, para uma reunião com um membro do atual governo, o secretário de Assuntos Estratégicos Flávio Rocha, que é almirante da Marinha e um dos auxiliares de confiança do presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, Sullivan também se reunirá com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro será no hotel em que Lula está hospedado, em Brasília, às 14h30. Em nota, o governo norte-americano informou que Sullivan discutirá como os Estados Unidos e o Brasil podem continuar a trabalhar juntos para enfrentar desafios comuns, incluindo mudanças climáticas, segurança alimentar, a promoção da inclusão e da democracia e a gestão da migração regional. Ainda de acordo com o texto, as reuniões darão seguimento ao telefonema do presidente Biden ao presidente eleito Lula, seguimento ao telefonema, perdão, né? Lula em outubro de 2022, no qual o presidente se comprometeu a manter abertos os canais de comunicação entre os dois países durante a transição. Sullivan veio ao Brasil em agosto de 2021, quando se encontrou com Bolsonaro e membros do seu governo, como o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e o vice-presidente Hamilton Mourão. Na ocasião, as autoridades debateram o apoio à democracia e temas relacionados ao meio ambiente. Agora, as equipes de Lula e Biden apostam em uma relação mais próxima, com a mantida atualmente com a Casa Branca por Bolsonaro, apoiador do ex-presidente republicano Donald Trump. Há expectativa de atuação conjunta, em especial na agenda de preservação da Amazônia e combate às mudanças climáticas. A invasão da Amazônia da Ucrânia, olha só, da Ucrânia pela Rússia também poderá entrar na discussão. Lula e sua equipe também discutem com os norte-americanos uma data, ainda em dezembro, para um encontro com Biden nos Estados Unidos. Lula declarou que pretende viajar após a diplomação pelo Tribunal Superior Eleitoral, marcada para o próximo dia 12, né? Ou seja, para a segunda-feira que vem. Agora, Henrique, já é público e notório, né, a atuação do governo Biden, da administração Biden, através dessa diplomacia, na época em que se discutia ainda de maneira mais viva a questão das urnas eletrônicas, né, no método de votação, a técnica de coleta de votos, e a administração Biden ela foi bastante incisiva, né, cortando aí algumas enfim, né, metendo o seu bedelho, para dizer o mínimo, né? E agora, né? Vem agora o Sullivan, Jake Sullivan, se encontra, lógico, com um membro do governo Bolsonaro, mas na sequência já vai se encontrar com o Lula e já tá marcando uma visita, isso é inédito, né? Um presidente indo viajar, um presidente eleito indo viajar, né? Na condição de presidente eleito para um outro país. Isso é inédito, tá, pessoal? Isso Antes da posse. Antes da posse. Qual que é essa leitura sobre isso? A gente pode esperar aí uma aproximação muito grande entre o Joe Biden e o Lula? Ô Ítalo, para falar bem a verdade, eu ainda espero um milagre, tá? Mas enfim, vamos contar aqui com o que nós temos nas mãos hoje e que, vamos lá, vamos analisar o pior cenário, né? Vamos analisar aqui o pior cenário, que esse sujeito, espero que não aconteça, mas que esse sujeito aí, né, seja de fato empossado presidente. Olha, os Estados Unidos, nós estamos numa situação interessante, né? Os Estados Unidos defendem, mas é claro que eles vão defender com unhas e dentes o sistema eletrônico, se eles defenderam um sistema de voto pelo correio, onde a assinatura não batia, teve mais morto do que eleitor em muitas cidades. Então, para eles aqui, o sistema, né, eletrônico nosso é primeiríssimo mundo, né? Mas brincadeiras à parte, não que isso vale uma brincadeira, é o famoso rir para não chorar, né? Essa aproximação, como é que eu posso definir? Na verdade, é imprevisível. É imprevisível, porque olhando a grosso modo, você pode pensar, não, mas os Estados Unidos não vão querer ver o Brasil caindo no colo da China. E eles sabem que realmente o PT e a esquerda brasileira têm um apreço gigantesco. Lula elogiou, disse que a China é um exemplo, enquanto a China está prendendo
né, cidadãos lá, tá uma repressão violenta, Lula falou que é exemplo. Então, no primeiro momento, talvez essa tentativa de aproximação, você pensa o seguinte: bom, não querem que o Brasil caia no colo da China. A questão é, hoje em dia, cair no colo da China ou no colo dos Estados Unidos é literalmente você escolher se morre afogado ou se morre queimado, né? Porque a China, a gente não precisa falar muita coisa, tá todo mundo vendo há muito tempo como é que a banda toca por lá. Estados Unidos é globalismo na veia, né? Olha o papo, não, vamos falar aqui de Amazônia, preservação do meio ambiente, não sei. É só aquele papo Agenda 2030 que nós sabemos muito bem. A questão é, até quando, até que ponto um eventual novo governo, né? E infelizmente dá para crer muito nisso, até que ponto ele vai colocar os interesses pessoais à frente dos interesses do país. E nós sabemos que eles fazem isso com a maior facilidade, sem o menor problema, né? E é aquela conversa. A esquerda mundial, ela sempre diz, ela bate na tecla de que deve respeitar a soberania dos outros países, deve respeitar as decisões internas desse ou daquele país. O que os Estados Unidos estão dando pitaco aqui, né, no resultado das eleições do Brasil? Ah, porque o diretor da CIA e não sei mais quem veio ao Brasil para reforçar a democracia. Desde quando a gente precisa de americano vir aqui falar em reforçar a democracia com a gente? Sendo que o maior problema com a democracia aqui, quem faz, a gente sabe muito bem, é o sistema que raptou essa palavra para legitimar qualquer coisa que seja feita exatamente contra a democracia. Ah, nós vamos calar todo mundo em nome da democracia. Nós vamos prender quem questionar em nome da democracia. Vamos tirar os direitos todos de quem falar alguma coisa em nome da democracia. Então, hoje, em nome da democracia, você pode fazer qualquer coisa. Roubaram essa palavra. Então, Ítalo, o que vai significar de fato? E sim, causa muita estranheza, né? Essa pressa toda para diplomar, né? Não pode ser dia 11, vai ser dia 19, vai ser dia 12. Ah, mas o cara vai ser diplomado, já vai viajar aos Estados Unidos, o cara não tomou posse. Ele vai viajar lá como? Né? Que tipo de representatividade ele espera ter lá já? Bolsonaro é presidente até 31 de dezembro. Então, assim, o que esperar efetivamente disso aí, sou muito franco, é impossível prever. É impossível prever para que lado o Brasil de fato vai, num eventual governo desse. Quem será, né? Qual será a maior proximidade, se vai ser aqui, né, com os Estados Unidos ou com a própria China, ou se vai ser um pacotão aí, né? Pegando o pior de ambos e trazendo para cá, né? Porque, sinceramente, não dá para esperar nada de bom, nada de positivo dessa gente. Não dá para esperar nada de positivo para o país, a verdade é essa, quando você tem globalista envolvido. Não dá, não adianta você imaginar, não, que isso, o Biden vai ser bacana, vamos olhar aqui a preservação da Amazônia, então saber muito bem que o papo não é esse, né? E o Lula já deixou claro também que por ele quer entregar a Amazônia aí para um consórcio internacional administrar. Não, nós vamos administrar junto com outros países. Pô, vai para o meio do inferno. Nós temos agora que trazer outros países para ajudar a tomar conta do que é nosso aqui. Né? Então, são muitos interesses por trás disso tudo. Hoje em dia, cravar qualquer coisa é muito difícil. Nós estamos num cenário de incerteza completo e absoluto, que qualquer movimentação para um lado ou para o outro, você já consegue tirar milhões de teorias, o que pode ou o que não pode acontecer. Então, hoje eu me coloco, sinceramente, na posição de incerteza. Não sei o que esperar de um eventual governo, né, dessa gente e de uma eventual aproximação com o governo dos Estados Unidos. Enfim, tá realmente tudo muito nebuloso, e cravar qualquer coisa agora é muito difícil. Agora, tem uma notícia aqui do sendo antagonista, né? Que dá alguns detalhes sobre essa reunião. Quem Lula escalou para a reunião com o representante de Joe Biden? O presidente eleito do Brasil acerta detalhes de visita a presidente dos Estados Unidos que deve ocorrer em janela de 3 semanas entre a diplomação e a posse. Né? Lula recebeu na manhã dessa segunda-feira o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, enviado de Washington para tratar com o presidente eleito da visita que este deve fazer a Joe Biden em algum momento entre a diplomação do petista, na próxima segunda-feira, dia 12, e a posse em 1º de janeiro. O cara vai usar o Natal, gente, para isso. Né? Vai usar o Natal para isso. Então,
Não que esse povo, né, enfim, né, ligue muito para Natal, mas é simbólico, né? Na pauta, no entanto, não estava apenas a questão política no Brasil, mas também a cobrança de Biden sobre posição do Brasil a respeito da guerra da Ucrânia. Sullivan trouxe consigo para a reunião o assessor para assuntos do Ministério do Hemisfério Ocidental, da Casa Branca, Juan Gonzalez, assim como o encarregado de negócios da embaixada Douglas Conniff, que atua como embaixador interino enquanto o Congresso americano não aprova um novo nome em sua diplomacia. Do lado de Lula, participaram o senador Jacques Wagner, do PT, o ex-chanceler Celso Amorim e o ex-ministro Fernando Haddad, cotado para o Ministério da Fazenda. Gente, isso aqui é uma bomba. Esse Fernando Haddad é, historicamente, o cara mais incompetente a ocupar a cadeira de prefeito de São Paulo. Historicamente, foi o pior prefeito da história de São Paulo, gente. Pior prefeito da história de São Paulo. E querem colocar o cara de ministro da Economia. Gente, sério. Interessante o Lula agora, né? Esse pessoal que adora falar mal dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos isso, os Estados Unidos aquilo, né? Porque o Brasil é cadelinha, o Brasil é capaz dos Estados Unidos. Agora vamos ver qual vai ser a situação, qual vai ser a postura, né? Porque a esquerda adora criticar o imperialismo yankee, porque, né? E é aquele discurso vazio que nós sabemos muito bem, mas que muda quando a balança pesa para o lado deles. Né? E sobre guerra da Ucrânia, vamos ver se a solução do Lula, ele vai chegar ali para o Biden e falar, não, nós vamos sentar numa mesa de boteco, tomar uma cerveja e a guerra vai acabar, né? Porque era isso que ele adorava falar enquanto estava em campanha, né? Que resolveria todo o conflito da Rússia e Ucrânia numa mesa de boteco, né? Então vamos ver qual vai ser a saída dele, qual vai ser a solução e qual vai ser a postura dela, porque é importante, né? É importante lembrar desse fato, que uma das coisas que o presidente Jair Bolsonaro fez durante essa crise foi pensar no Brasil, foi pensar nos interesses do povo brasileiro. E justamente por isso, pensando nisso, ele não assumiu uma posição. O Brasil não é obrigado a assumir posicionamento nenhum em relação a essa guerra. E por não ter feito isso, o Brasil não teve qualquer tipo de problema, né, com a compra e o envio de fertilizantes da Rússia para nós. E hoje nós vemos o sinal disso. Muitos países mundo afora com problemas de energia, problemas de fertilizantes, porque correram para bater, para assumir esse lado, para prestar, né, prestar continência para um lado ou para o outro. O Brasil não tem obrigação nenhuma. E agora nós vamos ver o que essa cambada falava de Brasil ser cadelinha dos Estados Unidos, se eles vão, né, se submeter ao capricho americano, aí, cara, capricho entre aspas, mas ao desejo americano, deixar o país de lado e só para dar uma satisfação para os Estados Unidos, assumir uma postura nessa guerra. Vamos ver de fato quem é que faz do Brasil, né, um capacho dos Estados Unidos. Olha, eu não tenho certeza, sinceramente, Henrique, se eles vão de fato, porque, por um lado, né, eu também duvido que o Lula ele queira se indispor nesse nível com os russos e os chineses, né? Particularmente os chineses, né? Então, seria uma burrice, né? Convenhamos. Né? Seria uma burrice estratégica muito grande, né? Uma burrice estratégica muito grande. No entanto, me causa apreensão essa visita dele aos Estados Unidos dessa maneira. De maneira tão intempestiva, de maneira tão totalmente fora do calendário, fora dessa... sem algo que justifique, né, uma visita dessa natureza, né? O cara tá indo, gente, vou dizer, entre a diplomação e a posse, são 3 semanas, o cara tá correndo lá para os Estados Unidos, para fazer o quê? Para falar o quê? Para conversar o quê? Então isso me preocupa muito mesmo, gente. Me preocupa muito mesmo, tá certo? Então, toda essa pressa, né, Ítalo? A começar por essa antecipação desesperada da diplomação. Para que isso? Qual o motivo disso? Qual a diferença que isso vai fazer? Do dia 19 para o dia 12? Qual a justificativa? Não haveria, em circunstâncias normais de temperatura e pressão, né, não haveria necessidade para esse assodamento, para essa pressa em tudo. Então, você está mais que certo. Isso realmente nos causa
no mínimo, uma apreensão de o porquê de as coisas estarem sendo feitas de forma tão precipitada, né? Tudo tão corrido, tudo tão atabalhoado. É para se pensar. Agora, o pessoal falando assim, a esquerda sempre pregou morte aos Yankees, agora quer proximidade, é muito suspeito. Darcy, Roquette, Darcy... mas é que, na verdade, essa história de morte aos Yankees, essa conversa fiada. A esquerda a esquerda brasileira sempre foi xerox de duas esquerdas, a francesa e a americana. Sempre foi xerox da esquerda francesa e da esquerda americana. Tá? Não tem nada, os caras não produzem nada que não esteja dentro daquele frame do que se produz nos Estados Unidos e do que se produz na França. Às vezes, muito de vez em quando, né, aparece aí uma coisinha de um pessoal mais da Inglaterra, do pessoal da Escandinávia, mas pô, é muito, cheiro, é perfume, entendeu? É perfume. Ô Ítalo, e quem quiser comprovar essa afirmação, basta fazer uma cronologia aí de 2019 para cá, o que aconteceu nos Estados Unidos, no pré-eleição, né, no período pré-eleitoral de lá, e depois no que aconteceu aqui no Brasil, né, que foram praticamente os mesmos passos, uma onda de discurso contra o racismo, depois, que a gente sabe muito bem, que não tinha nada de contra-racismo, o negócio era tumultuar, inventar racismo onde não existe, tumultuar. Aquela questão de antifascista, não sei o quê, foi tudo. O que aconteceu lá foi reproduzido aqui, assim, de forma literal. Aí vem a questão das fake news, a democracia, ameaça, tudo. Até Capitólio falam, né, preveem o Capitólio, que estamos esperando, já aconteceu o tal do Capitólio aqui no Brasil, porque tudo é copiado, é impressionante. Isso aí então, se você quer comprovar, confirmar a afirmação do Ítalo que está corretíssima, faz esse exercício. Dá uma pesquisada nas notícias ali, 18, começou 18, 19, 20, o que aconteceu nos Estados Unidos, depois pega o que foi feito aqui no Brasil. Cópia fidedigna, infelizmente. Exato. Então, mas isso aí, na verdade, isso é bom porque nos dá o mapa para entender, né? Sim, exatamente. Aquele curso do Paulo Figueiredo, Fim da América, explica muito bem isso daí, né? Ele fala assim, por que olhando a América a gente consegue ver um prelúdio do Brasil? Né? Por que olhando a América a gente consegue ver um prelúdio do Brasil? Porque a nossa esquerda, ela só está recalchutando, né? Dessa história de conversa, por exemplo, de conversa de gênero, começou lá. Essa história enfim, o racialismo começa lá, entendeu? Bom, maio de 68, né? No famoso maio de 68 lá na França, né? Precursor do movimento estudantil aqui no Brasil. Entendeu? Então, assim, várias outras pautas, né, surgem lá e vêm para cá. Por isso que não é tão simples, né, assim, mas por isso que é possível realmente antecipar muito do que vai acontecer, olhando o que já está acontecendo lá.